ou vítima da própria astúcia. E Marcus ia acompanhando o raciocínio de Licínio, mais profundo e maduro do que o dele próprio. Tudo isso é muito estranho, sobretudo quando ela invocou, ao me acusar, o testemunho de Lívio, sem imaginar que ele estivesse morto, como já era de seu conhecimento pela informação recebida, tempos depois de nosso retorno da fazenda. Lélia, pelo que pude avaliar, não imaginava que o rapaz estivesse morto, igualmente envenenado. Ela se apoiava nele para defender-se. No entanto, sempre me perguntei qual seria o motivo de Lélia para envenenar Drusila, deliberadamente. Nunca o encontrei. No entanto, agora, com sua revelação da gravidez de Serapis, posso entender melhor as coisas e perceber que pode haver uma outra verdade escondida por baixo das aparências de culpa de Lélia. Além do mais, se Serapis pode ser suspeita, seria um problema levá-la a julgamento sem base segura e na condição em que se encontra, o que não facilitaria as coisas nem para ela nem para você, meu amigo, já que as pessoas procurarão criar, em suas imaginações, a versão do complô entre o marido e a serva para assassinar a esposa e tomar-lhe o lugar, como tem sido muito comum nas classes mais abastadas de nossa sociedade corrupta. Acostumadas a se envenenarem todos os dias, com venenos reais ou com venenosas palavras e inverdades agressivas, as pessoas saberiam identificar neste drama os traços do crime que poderia ter sido cometido pela empregada grávida do patrão e pelo patrão apaixonado pela serva, ambos precisando tirar do caminho a esposa inconveniente e intolerável. Marcus estava surpreso com a profundidade de avaliação que Licínio apresentava ante seus olhos. Nunca havia pensado seriamente que Serapis poderia estar por detrás disso tudo. No entanto, não desejava, igualmente, levar a questão para o lado de incriminar a mulher amada e futura mãe de seu filho. Bem, Licínio, suas palavras são sempre luminosas e cheias de maturidade. No entanto, como você já falou, não será bom lançar suspeitas a esmo, depois que já tivemos a acusação irrefutável lançada sobre Lélia. Assim, gostaria que você me ajudasse na realização do meu projeto, conforme vou expor-lhe. Dito isso, Marcus passou a lhe apresentar todo o plano que tinha traçado com Serapis e, efetivamente bem concebido, recebeu do administrador todo o apoio que o mesmo poderia prometer, como a única e mais adequada solução para remendar a situação delicada em que as contingências da vida os havia colocado. Assim ficou acertado que Licínio providenciaria a mudança sem qualquer comentário, instalando a jovem serva no ambiente outrora usado para os encontros licenciosos de Marcus, modificando-lhe o interior para que fosse transformado em uma moradia mais digna de uma mulher que lhe seria a mãe do filho tão esperado. No entanto, depois de terem tudo acertado, Licínio se sentiu inclinado a solicitar de Marcus um favor. Marcus, um imperativo de consciência me ordena recorrer ao seu coração generoso para pedir uma coisa. Claro, Licínio, fale sem medo, pois a você não posso negar nenhum pedido. Pois então, meu generoso amigo, permita-me ajudar Lélia a fim de que não seja condenada à morte horrenda, como têm morrido centenas de pessoas nas festas cruéis que ao povo tanto agrada. Prometo que buscarei ajudá-la sem comprometer nenhuma outra pessoa e aceite que a sua mão amiga esteja estendida para que uma inocente não seja morta até que seja provada sua culpa. Eu procurarei autoridades em seu nome e explicarei que a acusação foi feita no clamor dos acontecimentos, mas que seria necessário fazer uma nova pesquisa, pois há suspeita de que a própria Drusila foi quem resolvera colocar fim na própria vida. Creio que, uma vez morta e sendo verdade que fora ela fornecedora do cáustico, do mesmo modo que me entregou o sonífero na noite em que pretendia me acusar e me usar para satisfazer seus desejos frustrados, nada mais justo que carregue para o túmulo a culpa de ter envenenado a si própria. Testemunharei que ela tinha o hábito de valer-se de tais substâncias para manipular as pessoas e, creio, que sem a sua posição, conseguiremos tirar Lélia dessa situação dolorosa. Nada farei, contudo, sem a sua aprovação pessoal. Por isso, estou a suplicar que me conceda. Já há muita tragédia sob nossos olhos. Observando a nobreza de Licínio que,
com seu modo generoso e humano, se interessava pelo destino de uma serva inútil e tão mesquinha a ponto de tê-lo acusado de assassinato na noite das apurações sobre a morte de Drusila, Marcus não teve como negar-lhe a solicitação, apenas advertindo-o: admiro seu empenho por uma pessoa de nível tão inferior. No entanto, apesar de não poder negar a minha autorização que, neste momento, lhe concedo, reforço o pedido para que não coloque Serapis nesse processo. Se para salvar Lélia, tiver que perder Serapis e o filho que ela carrega, prefiro que ela morra. Estamos combinados, Marcus? Tudo farei para que não ocorra nenhum prejuízo para Serapis e para a sua felicidade. Empenho minha palavra e minha vida nessa garantia. Assim se despediram os dois amigos que, agora, haviam dado os passos no sentido de se tentar restabelecer a verdade dos fatos. No entanto, Marcus não iria ficar sem adotar as medidas com as quais garantisse a condenação de Lélia. Depois de terem se entendido, Marcus pensara um bom tempo e, como Lélia lhe parecia a mais conveniente das condenáveis, sobretudo porque a outra suspeita, em vista de tudo o que Licínio havia dito, seria a própria amante, havia chegado à conclusão de que deixaria Licínio tentar salvar Lélia, mas, por sua vez, visitaria juízes e pessoas de sua influência a fim de mantê-la presa e condená-la pelo delito, até mesmo para que não parecesse tolo, depois de ter realizado as investigações sumárias, apuradoras da culpa da serva. Assim, no dia seguinte, enquanto Licínio preparava a transferência de Serapis, Marcus, sem que o amigo soubesse, iniciara uma série de visitas com a finalidade de manter Lélia reclusa e pleitear, com base nos favores que muitos lhe deviam, sua condenação, como se tratasse da vingança do marido ultrajado pela arrogância de uma serva que lhe furtara não somente a esposa, mas também a mãe de sua filha. Seu desejo de manter as coisas como estavam iria ser exercido a fim de tornar inócula a iniciativa de Licínio em proteger uma inocente. Com isso, garantiria a própria felicidade e estabeleceria as bases para a futura união. Assim, leitor e leitora queridos, as pessoas imaginam que são capazes de agir segundo suas vontades, sem considerar a lei de amor e de justiça que regula as relações no universo. A falta de Deus nos corações empurra as criaturas para os abismos da dor e do sofrimento. Quantas vezes queremos realizar as coisas segundo nossos interesses escusos, relegando a plano secundário os conceitos elevados e os imperativos da fraternidade humana. Quantos de nós, estribados na ambição, não nos permitimos tomar dos outros o que não nos pertence, com a justificativa do lucro? Quantos se permitem levar o sofrimento aos demais, com a desculpa de que tal se dá em face das lutas da vida? Quantos se acompliciam com o mal porque dele vão obter algum proveito financeiro, com a justificativa de que todos fazem isso e que se ele não fizer algum outro o fará? Quantos se justificam em suas aventuras com o argumento da emoção da adrenalina? Entender as leis espirituais que dirigem todas as criaturas, nos coloca na rota segura da construção de elevados objetivos, atenuando as arbitrariedades e diminuindo os erros que cometemos. Nunca estamos de posse de todos os termos do processo a fim de lançarmos uma sentença isenta de erros e que represente o mais elevado conceito de justiça. Para nossa leviandade, o sofrimento tem sido a cela onde temos que quitar os arroubos de nosso voluntarismo capenga. Se aprendermos, no entanto, a respeitar a vontade de Deus que pede que tudo façamos para que nossos semelhantes não sofram, que nos esforcemos para que as lágrimas sejam secadas, que ajudemos no limite de nossas forças físicas e morais, entenderemos que a vida é mais bela do que o lucro que se consegue, do que o sorriso de nossos lábios sobre o coro dos que soluçam, do que os prazeres fugídios da vida conquistados ao preço da miséria de muitos. A vida é a esteira luminosa que podemos deixar atrás de nós, pelos passos de bondade que efetivemos. Nenhuma vantagem do mundo nos concederá a alegria da consciência tranquila, se essa não for obtida pelo bem que se realize. Seremos atingidos pelos nossos atos, inflexivelmente. A retidão no bem pode nos causar algum sofrimento. No entanto, é uma dor com fundamento na bondade, uma dor transitória e nobre.
buscar aventura pessoal por nos associarmos com o mal, poderá nos dar alguma satisfação. Mas é um bem-estar com fundamento no egoísmo, na maldade, que haverá de se tornar uma dor perene e mesquinha, a persistir até o dia em que tenhamos coragem de devolver o que furtamos, de refazer o que destruímos, de reparar o mal que fizemos com o bem que venhamos a colocar em seu lugar. Não sorria hoje à custa da lágrima de alguém. Aprenda a chorar, agora, para que alguém possa sorrir. Isso é mais duradouro em sua existência porque demonstra que você assimilou a bondade que Deus colocou em seu interior, autorizando-o a ganhar asas e elevar-se acima de um simples ser humano, colocando-se a caminho da angelitude. Nenhum de nós conseguirá fugir do progresso moral que nos espera. Pense nisso. Viva isso. 40. Lição para Licínio. Conquanto no dia seguinte, logo pela manhã, Marcus se empenhara em visitar os magistrados e as autoridades a fim de demonstrar seu interesse pessoal na condenação de Lélia, sem mencionar a ação de seu administrador que buscaria pleitear-lhe a liberdade, já que Marcus tinha receio de que toda esta história acabasse resvalando na direção de Serapis e de sua felicidade pessoal. Licínio, depois de passar todo o dia nas preparações da nova moradia, ao cair da noite dirigiu-se à pequena casa de Décio, local para os encontros dos novos adeptos do cristianismo nascente, em bairro mais afastado do centro principal da cidade suntuosa. Naquela noite, apesar da pobreza do interior, as criaturas que lá se reuniam se encontravam envolvidas por um ambiente sobremaneira magnético, já que uma grande variedade de espíritos luminosos se achava acompanhando aquele modesto grupamento de crentes do amor e da verdade. Muitos núcleos se erguiam nas casas modestas dos trabalhadores mais rudes e simples, que emprestavam seu suor e sangue para que o mármore pudesse estar na fachada dos prédios importantes. A humanidade, através da maioria de seus governantes, desde sempre, preferiu desprezar a importância dos homens para enaltecer a importância das pedras e dos prédios. Injustiçados, famintos, feridos ou mortos, isso não fazia muita diferença aos que desejavam deixar seu nome imortalizado pela construção de pirâmides, mausoléus, templos, fóruns, etc. Assim, a indiferença dos que governavam era pródiga em produzir infelizes, descontentes, e entre eles, a mensagem do amor e da verdade se expandia, pois ela edificava pessoas, não prédios. Até os dias atuais, o conteúdo da Boa Nova edifica templos no íntimo das almas, desprezando o valor das convenções exteriores e de seus mármores recamados de ouro e púrpura. Décio era modesto trabalhador braçal, a serviço da reconstrução de um dos templos mais importantes da nova administração de Adriano, prédio este que havia sido edificado em homenagem a Marco Agripa, o braço direito de Augusto, que fora o grande César da instauração da nova ordem entre os romanos, há mais de um século. O templo pequenino e algo avariado pela falta de zelo dos administradores posteriores, fora redesenhado na administração de Adriano e, sob o controle e fiscalização de Cláudio Rufus, estava sendo lentamente reerguido, ainda que mantida, na nova construção, a homenagem a Marco Agripa. No fim de cada dia, o anônimo pedreiro que emprestava sua força física nas tarefas gerais para as quais era designado, regressava ao lar e, continuando no anonimato de sua forma singela de viver, reunia-se com pessoas que desejavam conhecer a mensagem da Boa Nova, enfermos da alma que passavam o dia sendo explorados, feridos e considerados inferiores às pedras que carregavam. Deste modo, um pequeno cortejo de criaturas irmanadas pelo sofrimento e desencanto com aquele estilo de viver, se mantinha fiel ao culto das verdades que lhes falavam ao espírito, dando-lhes esperanças, ensinando a buscarem o caminho reto, a defender os princípios de justiça e a fazerem todo o bem que estivesse ao seu alcance, como sendo a única forma de viver de acordo com o ensinamento que prometia a felicidade ao espírito que assim se conduzisse. No entanto, não oferecia a recompensa da felicidade na forma como sempre as pessoas esperavam. Não era uma recompensa imediata, uma que se pudesse medir em bens, vantagens materiais, interesses mesquinhos, sucesso pessoal, não.
A recompensa que a Boa Nova prometia, sempre levava as pessoas a desmaterializar suas intenções. Eis que o projeto da bondade apontava para a felicidade do espírito, o reino de Deus, o tesouro que se juntava nos céus, verdadeiros desafios aos interesses e à sinceridade de propósitos dos que, naqueles tempos tanto quanto nos dias atuais, pensam em fazer do caminho divino a escada dourada para ganhos materiais. Lá estavam os conselhos que ordenavam ao sincero devoto que, mais do que esperar pela porta estreita do sacrifício, aconselhava que fizéssemos esforços para entrar por ela, porque muitos a procurariam para entrar e não o poderiam. Tais exortações diretas naquele meio de criaturas que padeciam sob a desumana maneira de interpretar a vida por parte dos governantes e das castas mais abastadas dos romanos era o único refrigério que lhes balsamizava a esperança, motivo pelo qual, nas áreas mais pobres daquela cidade, inspirados pelos espetáculos sangrentos que se repetiam a cada período, mais e mais criaturas se candidatavam a se tornar os heróis da fé, ante os olhos atônitos dos gozadores do mundo, sempre fracos e tíbios para enfrentar tamanhos sacrifícios para passarem pela porta estreita. Aos gozadores irônicos e falastrões, qualquer degrau do caminho é montanha intransponível, já que não exercitaram a vontade para as obras da coragem, do empenho da vontade. Os que aproveitam a vida não se fortificam ante os desafios do cotidiano e, assim, quando chegam para eles o momento da dor, do testemunho pessoal para o amadurecimento, parece-lhes que a vida perdeu o sentido, que as lutas são mais acerbas do que suas forças podem suportar. Daí o conselho da Boa Nova ser perfeitamente entendível pelos sofridos daquela Roma, ao passo que aos mais acomodados em seus prazeres luxuosos e luxuriosos, uma tal filosofia não fazia sentido, devendo, antes, se combatida porque, no fundo, representava o golpe fatal contra o mundo que eles tanto preservavam, o estilo de vida que tanto lhes agradava. Licínio estava na casa de Décio naquela noite memorável quando, depois dos cumprimentos fraternos, todos se puseram a escutar-lhe as palavras amigas e despidas de eufemismos. Falava-lhe o coração como que tocado por luzes radiosas, envolvendo-o por completo. Na penumbra do ambiente, doce claridade parecia envolvê-lo e, na modesta vivenda, a pleiade de entidades angelicais se congregava para fortificar os que ali se achavam. Irmãos queridos, falou Décio, ao iniciar a reunião, que o Divino Mestre nos ampare nos momentos difíceis que nos esperam. De acordo com as determinações superiores, nos impõe enfrentar todos os testemunhos que visem a prova de nossa fé e, sem nenhuma dúvida, nos encontramos no local mesmo onde a antiga crença, fria e indiferente, partidarista e miserável, despreza as criaturas e enaltece as pedras. Jesus fora um ser de carne e osso, vivo e dedicado aos vivos, curando os sofrentes, levantando os aflitos, amando os que choravam e, os que o buscassem com sinceridade, independentemente de sua condição, tinham acesso às verdades de seu coração luminoso. Temos a honra de poder servi-lo no centro do mundo, no qual a flor perfumosa pretende plantar suas raízes, ainda que o solo seja de pedras pontudas e robustas, de lixo e de detritos morais. É preciso quebrá-las com a força suave da gota d'água que, beijando a pedra, sem violência, suporta sua superfície rígida e a escava, lentamente, até que a rompa. Trabalhando com pedras todos os dias, observo que seu peso e sua natureza bruta as tornam incapazes de servir para muitas coisas. Se é boa para o alicerce dos prédios, para as paredes robustas, para colunas que sustentam o teto, ela é inadequada para cobrir, para se tornar o ponto mais alto de nossos edifícios. Para estar mais próximo do céu, na função de proteger toda a construção, aprendemos a usar os materiais pobres e leves que vedam e garantem o isolamento, sem correr o risco de fazer ruir a obra. Dessa maneira, seja de barro pobre, de madeira, de folhas secas, o certo é que tais materiais são preferidos, para o coroamento da obra, ao mármore que, no teto, jamais poderia estar. Assim é o reino de Deus que se implanta na terra. Aos que compõem as cortes humanas com suas práticas faustosas e suas preocupações estéticas,
Os que escolhem as pedras da tirania, que elegem o mármore da imponência e da arrogância, os que edificam com ouro e materiais preciosos, os que erguem colunas brilhantes, aqueles que são ricos, pensadores luminosos reproduzindo os preconceitos que tanto lhes satisfazem ao íntimo indiferente. Aos que são pedras do sentimento, os que servem de divisórias na função de organizar nossa sociedade, como pedras de paredes, aos que, ricos ou importantes, se ocupam em manter as suas concepções dominando o cenário do mundo horizontal onde se apoiam. Todavia, nenhum deles conseguirá ser o escolhido para, no sentido vertical da vida, coroar a obra. O coroamento da obra de Deus que Jesus veio inaugurar no mundo, pertence à palha rejeitada, ao barro modesto, à madeira sem valor, materiais que, por suas características, poderão ser aqueles que se coloquem mais próximos do céu verdadeiro e emprestem seu valor à cobertura do edifício. Daí, meus irmãos, como modestos seres na faustosa comunidade, não nos iludamos à espera de sucessos e ganhos que pouco nos ajudariam a entrar pela porta estreita. Imaginemos alguém carregado de objetos, todos eles preciosos a exigirem a guarda sob pena de se perderem do proprietário, furtados pela ambição dos que deles desejam se apossar, precisando passar por uma estreita abertura que só lhe permite o ingresso do próprio corpo. Tentará passar carregado e não conseguirá. Logo de imediato verá que, para entrar, precisa abdicar das coisas que leva. No entanto, ama tanto as coisas que carrega, que não deseja delas desfazer-se. O dilema que cria para si mesmo, em virtude de seu apego é muito grande. Não quer perder o que juntou, por receio de que outros se beneficiem com seus haveres e valores materiais e, ao mesmo tempo, não quer ficar fora da passagem, para cujo ingresso só pode levar o próprio ser, sem carregamentos estranhos à sua individualidade. Estas são criaturas que são pedras marmóreas, requintadas e nobres, mas que não podem ser colocadas no teto do edifício porque desabariam lá do alto e se espatifariam no solo, além de arruinar toda a obra. Assim, meus filhos, não nos iludamos pretendendo o reino das coisas materiais, pois o que é mais importante para servirmos de coroamento da obra de Deus, nós já possuímos. Somos nada, somos pobres, somos criaturas desvalidas que o Senhor usará ao seu tempo para cobrir o seu edifício, já que perante o sol escaldante, a noite fria, a chuva persistente, somos os únicos que temos a capacidade de proteger todos os ricos materiais que não suportariam os desgastes que nós enfrentamos. Os mármores se corroeriam, perdendo o brilho, as obras suntuosas nos tecidos de luxo perderiam o viço e desbotariam, os adornos preciosos não aguentariam o calor abrasador do sol e se romperiam, trincando. Todos são luxuosos, mas são muito delicados ante os desafios. Somente os humildes e simples, enrijecidos ao sabor dos desafios, possuem as virtudes que os tornam capazes de estar na cumeira da obra, servindo de cobertura preciosa na humildade de seus exemplos. O Senhor nos convoca para esse trabalho. A cobertura protegerá e ajudará os tolos materiais que se pensam importantes e essenciais, sem conseguirem perceber a própria fragilidade. Não temamos nenhum desafio, procurando fazer sempre o melhor que nos couber, na singeleza da gota d'água que rola pela pedra dura até que a rocha se rompa. A inspiração de Décio impressionava os ouvintes daquela convenção despretensiosa. Ninguém ousara interromper o fluxo do raciocínio belo e envolvente, já que era o mundo espiritual que falava pelas suas palavras. Ali, Zacarias envolvia o trabalhador amoroso e, usando-lhe as faculdades mediúnicas latentes, transmitia todo o poderoso influxo de otimismo e força aos que, massacrados todos os dias, à noite eram reconduzidos às paragens da fé pura e verdadeira, realçando-lhes a importância naquela sociedade que os considerava tão inúteis. Sobre eles, isso sim, Jesus edificaria o seu reino de amor e concórdia, reservando-lhes a honrosa tribuna do sacrifício, no alto da edificação. Licínio se achava emocionado ante aquelas referências tão sublimes e, seu coração, inclinado a buscar o bem de Lélia, mais decidido se viu,
depois que as palavras do Espírito Zacarias o estimulavam a seguir no caminho da verdade e do bem, em favor de todos os outros. Sim, pensava ele, não importa o que me custe, eu me esforçarei para entrar pela porta estreita, lutando pela libertação daquela que não teve culpa no crime e que está sendo usada para livrar os verdadeiros responsáveis pelo delito. Seus pensamentos foram cortados pelas últimas reflexões espirituais de Zacarias, através de Décio. Nossos passos estarão no caminho do Senhor que nos amparará sempre nas horas de dificuldade que se aproximam. Perseguições, injustiças, mentiras e morte são incapazes de mudar a natureza daquele que já está preparado para ser um material precioso nas mãos do sublime carpinteiro. Estejamos todos com a fé no coração e a confiança em Deus, pois, como sabemos, a ignorância pensa que matando os bondosos é capaz de matar a bondade. Estaremos sempre ao lado de todos, fortalecendo seus testemunhos e seus exemplos que, na dimensão da Boa Nova, representarão a cobertura do edifício sobre esta grande comunidade sofrida e faminta, toda vestida de púrpura e ouro, diante de uma grande mesa de banquete absolutamente vazia. Assim são nossos irmãos neste ambiente. Ricos comensais de um banquete que não tem nenhum prato disponível para saciar-lhes a fome. A fome do amor, da esperança, da paz nos corações eles saciarão com os exemplos de todos vocês e, quando entenderem isso, deixarão os bens preciosos que carregam para poderem passar pela porta estreita que vocês já conhecem e já cruzaram. Orem sempre e estejam sempre ligados ao mundo invisível pela confiança e pela sinceridade. Aqueles que desejarem trocar as coisas do céu pelas coisas do mundo poderão fazê-lo, mas estejam certos, se arrependerão amargamente. Que a paz do Divino Mestre os abençoe. Era o fim da exortação evangélica que, todas as noites de reunião, acontecia para o preenchimento do coração. Os que não podiam permanecer logo depois dessa parte se despediam e partiam, ocultos pelo manto noturno, já que residiam mais longe e precisavam recolher-se. Alguns outros permaneciam por mais tempo, a fim de conversarem entre si e ouvir as opiniões inspiradas de Décio, já que, isso era evidente, naqueles momentos ele era tocado por uma inspiração sublime que tornava patente não ser ele quem falava e sim a sabedoria de entidades enviadas por Jesus, como era o caso de Zacarias, Simão, Lívia, Abigail, Gesiel, Josué, Simeão, Paulo, Ananias, João de Cleofas, entre outros diretamente ligados à edificação cristã no mundo. Licínio acercou-se de Décio assim que o permitiram as condições e perguntou, discreto: querido irmão, as exortações desta noite se referem a sofrimentos coletivos ou a sofrimentos individuais como o testemunho que devamos enfrentar? Bem, meu filho, a obra divina não despreza ninguém. Muitos esperam o martírio coletivo no circo imaginando que ali encontrarão a única maneira de servirem à obra e, no entanto, desprezam cada oportunidade de sacrifício diário, de demonstração da própria fé sincera no devotamento verdadeiro perante aqueles que o cercam. A porta estreita não se localiza nos umbrais do circo repleto de espectadores. Ela se estabelece ao nosso redor primeiro, testando nossa pequena capacidade de renúncia diária, propiciando-nos o treino indispensável de nossas virtudes para que, um dia, se estivermos preparados para tanto, sejamos conduzidos perante as feiras ou os postes do martírio sob o apupo e a humilhação pública como o coroamento de nossa escolha sincera e repetida. Nossos testemunhos são de todos os dias e nossos sofrimentos pessoais são as moedas humildes que, juntadas uma à outra, se convertem no tesouro cobiçado que pode inspirar grandes coisas. Pense bem. Se tivermos apenas uma moeda, sobre ela não colocaremos o peso de ideais grandiosos. Todavia, se guardarmos uma junto à outra, todas pobrezinhas e sem valor, vão ganhando importância coletiva, juntando-se cada modesta representação de valor até que, um dia, reunidas, formarão o avantajado manancial de recursos que nos poderão financiar a construção do ideal. Elas, individualmente, continuam sendo pequenas e pobres na sua representação de riqueza. Todavia, reunidas,
somam muito e se transformam em fonte de inspiração aos idealistas e de motivo de crime aos ladrões preguiçosos que não desejaram juntar, por sua vez, moeda sobre moeda. Assim acontece com os nossos desafios e sofrimentos, pequenos testemunhos de cada dia. Isolados, podem parecer possuir ínfimo valor. Todavia, reunidos sob o controle do mesmo indivíduo que, constantemente arquivam se transformam num patrimônio que os tornam o tesouro de Deus, a fim de ser digno de grandes coisas. Por isso, a obra do bem não pode prescindir dos que já aprenderam a testemunhar nas pequenas coisas, pois são os únicos que são capazes de enfrentar os grandes testemunhos sem fugir deles. Todo aquele que for fiel no pouco, o Senhor o constituirá sobre muitas coisas. Esse é o ensinamento do Mestre, na parábola das moedas, representando nossos talentos e nossas disposições para multiplicar o bem a partir de pouca coisa. Pensando sobre aquelas respostas tão profundas e verdadeiras, Licínio comentou: mas não há, entre os que são devorados pelas feras, aqueles que ainda não foram capazes de aprofundar o ensinamento através das renúncias diárias. Sim, meu filho, eles podem estar. No entanto, basta que estejam ao lado de um que se mantenha fiel e corajoso ante o sacrifício, ali encontrarão o exemplo a ser seguido na hora da dificuldade inafastável. Conta-se que os primeiros cristãos que foram devorados ao tempo de Nero, quando estavam unidos no meio da arena, sem qualquer arma, sem qualquer defesa, começaram a cantar e o cântico elevou-se no ar como se todo o circo máximo pudesse escutar as suas vozes. No cântico encontraram forças para o testemunho, mas entre os que tremiam e tinham medo, alguns heróis anônimos sustentaram o desafio, e isso ensinou os outros a serem corajosos. O momento do desafio e do testemunho para uns pode ser momento de aprendizado para outros que aí comparecerão sempre com mais medo e fragilidade do que aqueles que já foram testados várias vezes e já aprenderam a ser fortaleza pela fé que carregam. Estes são os irmãos mais velhos e experientes. Aqueles são os irmãos mais novos e despreparados, que irão sendo ensinados pelo contato com os mais capacitados. Licínio sentia-se reconfortado ante aquelas explicações. Antes de despedir-se, naquela noite, perguntou por fim: pelo que foi dito aqui, querido irmão, devemos esperar o testemunho das tragédias coletivas ou nos preocuparmos com os testemunhos individuais? Este foi um aviso preventivo para os sofrimentos do circo. Quanto a isso, meu filho, devemos estar sempre preparados, já que o Cristo não iludiu a ninguém. Se para ele reservaram a cruz e o sacrifício, por que seria diferente para nós? Aliás, falando sobre isso, Jesus se manifesta, claramente, dizendo: se isso fizeram ao lenho seco, imaginem o que não farão ao lenho verde. Ele era o lenho seco, firme, rijo, maduro e preparado, enquanto que nós éramos e somos o lenho verde, frágil, imaturo, mole e flexível. Não esperemos privilégios nem favores e, por isso, não devemos ficar no aguardo, apenas, do martirológio público, o que pode representar, igualmente, o exercício de nossa vaidade. Se formos fiel em pouca coisa e suportarmos o testemunho da dor nas moedas pobres das alfinetadas de cada hora, ajuntaremos um tesouro com o qual poderemos adquirir a honrosa posição de sermos submetidos ao martírio público como sendo aquele que não treme diante do testemunho maior por ter se fortalecido ao contato diário do sofrimento menor. Fujamos dos desafios grandiosos se ainda não aprendemos a ser fiéis cumpridores da vontade de Deus nos desafios simples. Entrar no circo para correr das feiras, para suplicar a César o seu perdão, ou para renegar nossa fé por medo da morte será suprema vergonha e um atestado de nossa fraqueza, como os gozadores da vida que têm medo da adversidade e tudo são capazes de entregar para preservar os bens materiais na hora de passar pela porta estreita. Preparemo-nos para cantar hosanas a Deus diante das feiras, sejam elas os bichos ou os homens, pois nenhum deles se compadecerá das demonstrações de fraqueza que dermos ante seus olhos. Com tal resposta, Licínio se deu por satisfeito nas dúvidas que lhe avassalavam o espírito. Sim, deveria tudo fazer para testemunhar a própria fé perante os problemas que lhe cabiam resolver.
não tinha mais nenhuma dúvida. Agradecido, beijou as mãos daquele homem valoroso e despediu-se. Chegou ao palácio onde não encontrou mais ninguém acordado, a não ser Marcus, que mantinha acesa a luz dos próprios aposentos. Arriscou solicitar-lhe uma entrevista pessoal naquelas horas. Recebido com a distinção de sempre, Licínio passou a informar ao amigo as medidas que já havia adotado naquele dia para que tudo estivesse a contento para a mudança. Já está tudo encaminhado, meu senhor, e acredito que na tarde de amanhã, Serapis já poderá estar na nova morada, dependendo, o restante, de sua deliberação para que Lúcia lhe seja encaminhada, no sigilo que ficou combinado. Pois bem, meu amigo. Eu lhe agradeço o empenho na solução deste caso e, assim, depois que Serapis for transferida, imediatamente sairei em viagem com Lúcia e alguns servos de minha confiança, a fim de que todos imaginem que irei levar a filha a parentes distantes, como dissemos que faríamos. Ficarei fora um tempo significativo para que isso corrobore a ideia de viagem mais longa e, depois, encaminharei Lúcia até os braços de Serapis, já que, para bem de todos nós, estaremos nos afinizando como se fôssemos uma única família, como, aliás, pretendo que o sejamos um dia. Está correto, Marcus. Creio que, assim, tudo se arrumará adequadamente. Então, espero os seus auspiciosos esforços para a transferência discreta de Serapis. Encaminhando para o encerramento a palestra, Licínio agradeceu-lhe a confiança e, antes de sair, solicitou-lhe, lembrando-se de Lélia: Senhor, como combinamos, gostaria de solicitar-lhe um documento qualquer que me autorizasse a pleitear o benefício em favor de Lélia. Ainda que não seja uma carta de clemência que possa comprometer a sua seriedade perante as autoridades, ao menos uma referência à minha pessoa como autorizado a estar perante os juízes a fim de acompanhar o processo de Lélia e buscar recursos para ajudá-la como ser humano necessitado. Fingindo-se surpreendido favoravelmente, Marcus respondeu: é verdade que conversamos sobre esse assunto, no dia de ontem. Sim, amanhã, logo pela manhã, passe por aqui que terei escrito o documento que, reafirmo, não poderá pedir a liberdade da serva, mas apenas reconhecerá você como alguém de minha confiança tentando ajudar uma criatura necessitada, autorizado a realizar o que for necessário para diminuir-lhe a penalidade. Isso mesmo, Marcus. Somente isso já me auxiliará a procurar magistrados e autoridades. E assim ficaram combinados os dois, sem que Licínio supusesse que, naquele mesmo dia, Marcus já tinha procurado as mesmas autoridades e magistrados com a finalidade de dificultar, se não impedir, qualquer benefício a Lélia que, segundo seus errôneos equívocos, era mais útil morta do que viva. O dia seguinte prometeria grandes tarefas para Licínio, fosse com a mudança secreta de Serapis, que se afastou do palácio sob a justificativa de viajar antes do patrão para o preparo das coisas junto aos parentes distantes, fosse com os primeiros esforços para o auxílio de Lélia que, depois da conversa com Décio, passara a ser aquele testemunho pequenino seu, no empenho de sua alma em proteger uma inocente criatura que, na verdade, estava sendo punida por algo que não tinha, efetivamente, realizado com a vontade de matar. Tão logo foi determinada e efetivada a mudança de Serapis, que a tudo se deixou conduzir sem protestos, Marcus informou a todos de sua viagem com Lúcia, sem especificar o destino que tomaria, alertando-os que ficaria um bom tempo fora de Roma. Assim, relegara o controle de tudo a Licínio que, também naquele dia, despedira-se de Marcus Cornélius com a certeza de que, com sua ausência, tudo poderia correr mais facilmente no ambiente romano em favor de Lélia. Era a esperança do idealista que não via o mal contra o qual teria que lutar. Isso porque, no dia anterior, quando Marcus visitara os juízes e os mais importantes responsáveis pela condenação de Lélia, deixara-lhes valiosos presentes como forma de comprar-lhes o rigor, alegando sempre a honra ferida do marido enviuvado por culpa da empregada. Era o dinheiro comprando as consciências, os interesses comercializando a dignidade humana, a riqueza comprando as dores para todos os envolvidos.
E, na contramão dessa maré de iniquidades, estava Licínio, lutando apenas com sua integridade, com suas poucas riquezas, no valor e na coragem de dar testemunho do bem que trazia no coração, depois de tudo ter suportado nos anos de testemunhos a que fora submetido. Lutaria pela proteção de inocente, como se aquela humilde serva fosse o próprio Jesus ante os seus julgadores venais, os seus condenadores precipitados, os seus executores maldosos. Já não era mais apenas Lélia que ele pretendia amparar. Para ele, Lélia era Jesus e a humanidade inteira. Afinal, com Décio ele havia aprendido aquilo que o Messias houvera afirmado: toda vez que visitaste o enfermo, que deste de comer ao faminto, que foste ver o que estava preso e que fizeste boas coisas ao menor de meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. 41. Felicidade ao bem. No dia imediato, logo que se desincumbiu das obrigações que lhe cabiam, sobretudo agora que Marcos tinha se ausentado da cidade, conforme os planos para o estabelecimento de Serapis e a entrega da filha Lúcia aos seus cuidados, Licínio tratou de avistar-se com as autoridades responsáveis pelo processo e julgamento de Lélia. Com a apresentação da carta assinada por seu senhor Marcus, não foi difícil chegar ao responsável pela condução das investigações que, naquele tempo padeciam de vícios mais graves do que os que, na atualidade, dificultam a aplicação da lei na realização da justiça. Inúmeras circunstâncias interferiam no processo decisório, sendo certo que a influência do dinheiro e dos interesses políticos poderia produzir a morte ou o livramento de qualquer um, do dia para a noite. Ante o juiz Sérvio Túlio, Licínio, reverente, ofereceu-lhe a missiva de Marcus a fim de que lhe servisse de introito. Pouco amistoso desde o início, como a autoridade acostumada a ser procurada por todo o tipo de solicitação, como o Todo-Poderoso que tem em suas mãos a capacidade de julgar, decidindo o destino conforme seu caprichoso ponto de vista, o magistrado pouco valor atribuiu ao conteúdo do documento, demonstrando a pouca vontade que tinha em perder tempo com Licínio. Sim, meu senhor, sua presença aqui é motivada por qual circunstância? Perguntou o juiz Sérvio. Venho, atendendo a apelo da consciência, solicitar seus auspícios para uma jovem serva que se encontra retida no calabouço, acusada de ter envenenado a esposa de meu senhor, e a senhora Drusila, há pouco tempo. Ah, sim. Um crime horroroso, vil, que demonstra o pouco valor da vida humana nos meios onde nos encontramos, falou Sérvio, demonstrando o seu juízo antecipado. É verdade, nobre magistrado. No entanto, venho comunicar-lhe que pairam dúvidas muito profundas sobre a responsabilidade da jovem, eis que, segundo novas observações, é muito provável que a senhora Drusila tenha, na verdade, ingerido o veneno por vontade própria e deliberada. Como assim, senhor Licínio? Sim, magistrado, conforme analisamos os fatos, a senhora Drusila estava passando por crises sucessivas de desequilíbrio, desde o nascimento da filha e, como nossas suspeitas têm demonstrado, pairam significativas dúvidas sobre a culpa da pobre serva que, desde o primeiro momento, nega a sua participação no referido ato. A senhora Drusila deixou algum documento, alguma carta, algum escrito dizendo de sua escolha pelo suicídio? Não que me conste, ilustre juiz. Há alguma testemunha que tenha visto a senhora colocar o veneno na água que ingeriu? Também não, já que Lélia era a serva de sua confiança e aqui estava com ela no momento crucial. Então, meu senhor, se não há nenhuma prova ou indício forte de que a própria morta resolveu tirar a vida que possuía, não há nenhuma modificação nos pontos principais do processo que tenho bem claros em minha mente, sobretudo porque a família Cornélius é deveras conhecida e reverenciada em nosso meio. Contra a serva todos os pontos concorrem para a condenação. Sem pretender ofender as convicções do magistrado, Licínio perguntou, a fim de que se situasse melhor ante as peculiaridades do andamento daquele processo: meu nobre senhor, ante a minha ignorância nas questões legais, solicito que me esclareça a que tipo de penalidade está exposta a jovem Lélia. Bem, há diversas variantes de punição para um servo.
desde o castigo físico, a manutenção no cárcere, o exílio, os trabalhos forçados até a morte. Pelas peculiaridades do feito, a gravidade do gesto, a importância da vítima, a sua condição de senhora confiada aos cuidados da serva infiel, o seu relativamente recente estado maternal, o meio cruel utilizado pela assassina, as condições em que foi praticado o delito, a existência do frasco de veneno nos pertences da ré, o reconhecimento por parte dela de que o mesmo se encontrava sob sua guarda, a afirmativa de outra serva de que a criminosa lhe havia oferecido o mesmo líquido, pouco tempo antes, etc. Tudo isso, para a minha capacidade de observação, indica que, se nenhuma outra prova mais robusta surgir para livrá-la de tal sentença, será condenada à morte no circo. Assustado com a determinação do juiz em aplicar-lhe a pena máxima, conforme os esforços anteriores de Marcus, a lhe inocular no espírito a profunda repulsa pela conduta da serva e solicitar-lhe a sentença que correspondesse ao desagravo do marido ferido pelo gesto da serva tida como criminosa, Licínio, que de nada suspeitava, indagou, mas, nobre senhor, não é possível encontrar um motivo para que a jovem tivesse tirado a vida da senhora, sem ter providenciado a própria fuga do local, o que seria de se esperar. Bem, meu senhor, ante tantas provas, isso se perde no mistério que representa a alma humana, muitas vezes realizando coisas inexplicáveis, para as quais nem a maior experiência na compreensão do insondável é capaz de levantar o véu que oculta os segredos do espírito determinado em produzir o mal. A jovem pode ter sido movida pela inveja, já que Drusila tinha um estilo de vida invejável, pelo ciúme, já que a serva poderia ter se sentido preterida na atenção da senhora, pela cobiça, no desejo de subtrair algum bem valioso e não ser descoberta pela patroa, pela vingança, já que a falecida era mulher de trato difícil e pode ter ferido o sentimento da empregada, e por aí vamos. Sentindo que o magistrado era frio na análise das coisas, Licínio exasperou-se ante a possibilidade de Lélia ser condenada, ainda mais por saber que não poderia revelar que o marido da vítima e outra serva estavam envolvidos amorosamente, sendo que tal envolvimento tinha chegado ao ponto da gravidez de Serapis, fatores poderosos para levantar profundas dúvidas sobre os motivos de Lélia, mas que lançariam fortes suspeitas sobre a conduta de Serapis e a conivência de Marcus, ambos os maiores beneficiados com a morte de Drusila. Tentando ser mais incisivo sem ser rude, diante das sensibilidades delicadas da autoridade judiciária, Licínio indagou: não há, então, nobre magistrado, qualquer coisa que se possa fazer para livrar essa jovem que, a toda evidência, não tinha qualquer motivo imediato e confirmado para praticar o crime de um destino tão nefando? Não me parece possível que tal se dê, a não ser que alguma outra prova muito forte possa surgir demonstrando que não foi a jovem que praticou o delito. Se isso não acontecer, no devido tempo ela será conduzida à arena onde as chamas a irão crestar ou as feras se deliciarão com suas carnes. Com aquela informação direta, Sérvio Túlio levantou-se, dando por encerrada a audiência com Licínio que, aflito, apresentou suas reverências ante a autoridade e se deixou conduzir para fora do recinto, ganhando a rua. Sua cabeça ardia e seu coração estava apreensivo. Precisava ajudar a jovem, a fim de que não tivesse que enfrentar tão amargo destino. Buscaria mais detalhes para apresentar ante o magistrado, tentaria conversar com outros servos, iria visitar outras autoridades para tentar interceder em seu favor. Tinha pouco tempo para conseguir alterar o rumo das coisas. Enquanto isso, no ambiente das licenciosidades de Marcus, agora transformado em agradável vivenda para a jovem Serapis, a serva se mantinha no desenvolvimento natural da gravidez. O ventre se dilatava a olhos vistos, de maneira célere, produzindo nela os mais amargurosos efeitos e obrigando-a a permanecer o maior tempo possível sentada. Com a gestação avançando, ainda que lhe faltassem alguns meses para o parto, o estado físico de Serapis era muito diferente daquele que Drusila apresentou quando do nascimento de Lúcia. Isso se dava porque, em realidade, ela não seria mãe de uma, mas sim, de duas crianças,
o que causava um avantajado crescimento ventral, além das naturais complicações no equilíbrio físico e emocional. Marcuse estava ausente e logo mais traria a pequena Lúcia para integrar a família, além de providenciar serva confiável para os cuidados prévios, bem como os zelos posteriores ao parto. Em seu espírito, Serapis trazia a apreensão aumentada a cada dia em que as ligações dos espíritos renascentes se estreitavam. Em seus sonhos, havia sempre a presença de duas criaturas, ao invés de uma só. Ela não entendia o motivo de tal conflito, pois nunca lhe passara pela cabeça a possibilidade de ser mãe de gêmeos. Além do mais, seu coração se exasperava, porque ela nutria sentimentos confusos em relação aos dois espectros que a visitavam nos momentos de repouso. Ambos surgiam aos seus olhos e lhe infundiam medo e atração, simultaneamente. Uma mistura de ansiedade, de ódio, de excitação, de pavor, iam tornando complexos os dias de Serapis, incapaz de avaliar o motivo daquele sentimento. Atribui a tais reações ao avanço da gestação, às apreensões quanto ao futuro com Marcus, ao desejo firme de não se deixar levar na conversa pelo futuro pai, na tentativa de afastá-la do meio suntuoso onde pretendia criar o filho que carregava no âmago do ser. Seu sonho haveria de se concretizar. Iria habitar aquele palácio e dormir na cama de Drusila, para vingança saborosa de todos os momentos difíceis por que passara, de todas as humilhações que tivera de engolir. Os pensamentos da futura mãe saltavam desordenados, de um assunto que a abatia para outro que a estimulava. Ao seu lado, inúmeros espíritos inferiores se postavam buscando influenciar-lhe os sentimentos e pensamentos, muitos deles desejando a vingança por tudo o que sofreram nas mãos dela, ou daqueles que, agora, lhe chegariam na condição de filhos. Uma verdadeira nuvem plumbea se lançava à sua volta, só vencida pela atmosfera maternal que era sustentada por espíritos valorosos e devotados ao sentimento de amor puro e que, com o sacrifício de suas energias, ali se mantinham como sentinelas, a fim de garantirem o prosseguimento do processo reencarnatório, vigiando contra quaisquer acidentes. Ao lado deles, Lívia e os demais espíritos amigos acompanhavam a evolução embriogênica, envolvendo Serapis nas forças calmantes, buscando isolá-la dos ataques inferiores, todos decorrentes da semeadura amarga que houvera sido feita por eles em seu passado recente, naquela que fora uma encarnação perdida nos desmandos e no abuso dos recursos da providência divina. Se não houvesse tal amparo direto das entidades sentinelas e das outras tutoras da evolução daquelas almas endividadas, fatalmente não chegaria a bom termo o processo reencarnatório e, seguramente, Serapis seria vitimada por alucinações tais que, muito provavelmente seria conduzida à loucura, já que, apesar de tudo ter sido organizado pelo mundo espiritual para que ela alterasse sua conduta, aprendendo a desenvolver a humildade na condição servil, escolherá trilhar as mesmas estradas da ambição desmedida, resolvendo fazer seus próprios caminhos ao invés de trilhar os que Deus lhe oferecia. Com isso, tinha assassinado Drusila, ainda que de maneira não deliberada, cuja morte lhe produzira satisfação íntima e para cujo sofrimento cruel não oferecera nenhum sentimento de compaixão, nenhuma oração de alento. Ante os estertores de Drusila, Serapis sentira especial prazer, como aquele que sente a vítima diante das dores de seu algoz, incapaz de superar os antagonismos e oferecer algo de nobre para o conforto daquela alma que partia. Depois disso, sabendo que fora ela quem produzira o envenenamento, ainda que sem tê-lo desejado, lançou suspeitas sobre Lélia, dando as orientações para que fosse descoberto entre seus objetos pessoais, o frasco de veneno cujo conteúdo fora usado para produzir aquele efeito mórbido. Sabia que a serva acusada era inocente. No entanto, novamente, estava se sentindo feliz e vingada por toda a perseguição que a própria Lélia lhe dedicava, através de mentiras e venenosas insinuações, junto de Drusila. Mais ainda, pretendia agir de maneira a pressionar Marcus a fim de que a colocasse no centro de seu mundo, como a predileta no palácio cobiçado, ocasião em que mandaria em todos os empregados e se tornaria outra Drusila,
caprichosa, arrogante e indiferente aos sentimentos alheios. Com tais ideias inferiores, Serapis não reunia a seu favor qualquer requisito que lhe permitisse uma melhora no nível de vibrações, afastando de seu caminho aqueles espíritos que pediam vingança. A chusma de entidades poluía o ambiente de sua vivenda confortável, piorando-lhe o estado de ânimo, ainda que não tivessem acesso direto sobre ela, protegida pela tarefa maternal, como escudo luminoso a ocultar a megera criatura em face da nobreza de sua função. Entre tais entidades, a desequilibrada Drusila se postava, em espírito, alienada de tudo, desejando, apenas, vingar-se daquela mulher insuportável. Inteirando-se de sua condição de desencarnada, revoltou-se com a perda da posição no mundo material, mas, de maneira alguma, daria por perdida a batalha, sobretudo quando a outra oponente era Serapis. No entanto, sua revolta ampliou-se ainda mais quando percebeu que a serva estava grávida e que sobre ela a proteção luminosa se estendia, impedindo seu acesso direto. Identificara, pelas palavras, conversas e pensamentos, que Serapis e seu antigo esposo tinham tido uma vida íntima, descobrindo que a gravidez houvera sido originada de seus encontros clandestinos. Nova onda de vibrações odientas originou-se ante a constatação de tal situação. Marcus nos braços de Serapis, carregando em seu colo paternal o fruto dessa união ilícita. Traço isso representava ácido no espírito da ex-esposa. Com seu sentimento odioso ampliado, Drusila passou a organizar as entidades, alegando direitos de perseguição maiores do que o dos demais. Não lhe bastava ser, ela própria, perseguida pelos que lhe cobravam os males recebidos. Submeter-se-ia facilmente aos seus perseguidores, mas com a condição de que atacassem Serapis também, já que ela era a mulher mais odiada que encontrara em seu caminho. Para sua surpresa, muitos dos seus obsessores cruéis eram comparsas de Serapis, enquanto que outros odiavam a ambas com igual sentimento, o que fazia com que se engajassem naquele turbilhão de vingança, ampliando o número dos nefastos espíritos, sedentos de revide como maneira equivocada de reconquistarem a própria felicidade. Em verdade, naquele ambiente se congregavam as duas almas que se haviam comprometido reciprocamente, quando de sua última vida na matéria, ao tempo do reinado de Tibério. Serapis era a mesma Fúlvia, arrogante, depravada, traidora, enquanto que Drusila lhe fora a filha Aurélia, aprendiz de suas maldades e ampliadora de sua perversão, aplicando todo o seu talento na realização de maiores diatribes do que sua mãe, tendo chegado, como já se descreveu no início desta história, a envenenar a genitora, no leito de agonia, auxiliando o trabalho dos tumores que corroíam o organismo de Fúlvia e que se preparava para confessar os maiores delitos ocultos de Aurélia ao generoso marido Emiliano. Agora, na nova existência, haviam sido conduzidas a uma vida comum sob o mesmo teto, a fim de que pudessem retomar a convivência e iniciar o conserto de seus erros. No entanto, como Serapis e Drusila, agora, preferiram manter o antigo antagonismo, alimentando os antigos ódios e desprezando as advertências do bem que nunca lhes faltaram para que enfrentassem os novos desafios e aceitassem estender a mão uma para a outra. Esse era o efeito natural das escolhas livres que cada um faz para si mesmo. Enquanto não aprender a escolher o bem e somente o bem para balizar sua conduta, o ser humano estará vinculado à lágrima e ao espinho que espalhou ao seu redor. Era o que acontecia com Drusila e Serapis. Vítimas de suas próprias construções, cabia-lhes, então, recolher os cacos de seus sonhos despedaçados e recomeçar a jornada. Marcus, distante, demandara o mesmo rincão para onde havia enviado a esposa, tempos atrás, carregando seus servos pessoais e a pequena Lúcia que, em contato com o genitor, produzia nele agradáveis sensações até então não experimentadas. Havia sido, até ali, um ilustre estranho no caminho de Lúcia. No entanto, as ocorrências das últimas semanas haviam tornado mais amena sua avaliação das circunstâncias e, a partir daí, com a felicidade a bater-lhe à porta em virtude da reunião de tantas ocorrências favoráveis, a começar pela paixão por Serapis, passando pela sua gravidez, pela morte da mulher,
pela possibilidade de se unir, no futuro, à mulher amada. Tudo isso havia modificado o espírito taciturno e infeliz de Marcus, levando-o a sentir até mesmo sincera vontade de acercar-se da pequena criança que já começava a dar os primeiros passos. A companhia da criança, ainda que fosse filha da malfadada esposa, não lhe trazia à lembrança a figura da